Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim falar rapidamente, em resumo, do primeiro capítulo do livro Design Inteligente, Sem Censura, do William Dembski, tá? Um dos maiores nomes do design. E esse rapaz aqui, Jonathan Witt, eu não conheço não, tá? Mas antes de começar o vídeo, like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, tá? Já tá tarde e eu vim gravar esse vídeo, meia-noite, e eu vim gravar esse vídeo, tá bom? Então, basicamente eu vou explicar pra vocês do que trata o livro, e eu acho que é bem evidente que ele vai tratar somente não, mas ele vai tratar sobre o design inteligente, que é uma teoria para o surgimento do universo, da vida e tal. E no mais é isso. Então, basicamente, iniciando aqui, esse seria a capa, o livro. Não sei se tem alguma representação essa hora aqui, Aqui tá 10 e 10, 10 e 10. Não sei se tem algo 10 e 10 e 44 segundos por aí. Não sei se tem algo a ver, não sei. Tá? Aí atrás tem mais algumas descrições. William Dembski, que é PhD, matemático, filósofo, professor de filosofia e tal, entre outras coisas. E o Jonathan Witt, ele é coautor do Mundo com o Significado, com Benjamin Wick, da cultura cristã e tal, tem vários livros e tal. E é isso, é pesquisador também da Acton Institute, Acton Institute. E, bom, aí ele começa esse textinho aqui, só para indicar mesmo. A mente fez a matéria ou a matéria fez a mente? As coisas da natureza são produtos exclusivamente de forças irracionais? Ou será que uma razão criadora tomou parte nessa criação? Teólogos, filósofos, cientistas têm debatido essa questão. Com razão. Ela pode ser a mais importante, a mais fundamental de todas. Seja você religioso ou não, fique esperto para compreender e para discutir o design inteligente. E basicamente inicia com essa parte aqui, Basicamente design inteligente, sem censura, um guia prático, um guia claro e prático para o debate. Bom, algumas figuras e as suas, como eu posso falar, seus créditos, tá? Os créditos aqui. E os direitos, os direitos. A imagem, novamente. Primeira imagem lá da capa do livro. E o sumário, tá? São 7 capítulos, eu terminei o primeiro capítulo. Tá? Do livro do John Lennox, próximo vídeo, não sei se eu gravo depois disso aqui. Eu já terminei o segundo e o terceiro capítulo, eu vou fazer um vídeo só, tá? Beleza? Então, o primeiro capítulo se chama A Viagem Fantástica, tá? Eu vou resumir aqui porque não dá muito pra... Eu teria que ler, porque basicamente é isso. Só para deixar bem claro, eu adquiri essa prática de leitura de livro em especial agora, Eu geralmente adquiro meus conhecimentos por videoaula e tal. Aí uma coisa ou outra ali, um artigo, outro e tal. Mas claro, isso vem de uma frequência recente. Então, tipo, quando eu terminar esse ano, 2024, eu pretendo terminar esse livro, eu pretendo terminar Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, A Ciência Pode Explicar Tudo, de John Lennox, e eu vou também terminar o livro do Adalto Lorenzo, que eu já estou bem adiantado. Então, esse basicamente é a Bíblia, E a Bíblia são os livros que eu li esse ano, A prática de leitura mesmo de livro começou esse ano. Não quer dizer que eu nunca li livro, tá? Eu estou dizendo a prática mesmo, eu já li. Esse daqui, ó, Fundamentos, Tem um também, não tá aqui não tá. Não, acho que tá aqui sim. Tá por aqui. Um desses livros aqui. Eu já li um também do Monteiro Lobato. Tem vários do Monteiro Lobato, já mostrei, Só que eu só li um também. Não todo, mas eu li ele.
tem um aqui, esse daqui do Fundamento da Didática, eu também não li todo não. Então, a meta mesmo é ler esses livros todos, né? Tô lendo parcialmente esses livros. Então, basicamente aqui nesse primeiro capítulo, é assim, eu senti muito esse peso de uma linguagem mais literária, sabe? Literária não, uma linguagem mais de uma literatura mais fictícia, mas que quer trazer algo, trazer uma verdade, tá? Então a ideia da viagem fantástica é ele supor uma situação, algo, sabe? E você realmente viajar ali na história, mas no final, aí que é impressionante, cara. No final, você acaba percebendo que a história que ele estava contando, você percebia que é algo que existe. Existe assim, no sentido real mesmo. Você sabe o que é, eu vou explicar um pouco. E também o acontecimento de algumas coisas, você vai perceber que era da vida do autor que ele está citando, tá? Não é da vida do William Dembski, não. É da vida do autor. Então, o que é essa viagem? Então, basicamente, ele vai citar uma viagem. Uma viagem aqui. Uma viagem bem complexa. Ele fala bem assim, olha, imagine um engenheiro, um arquiteto e um programador, se eu não me engano, né? Eu acho que ele usa três pessoas. Eu sei que ele usa um engenheiro, né? Eu sei que ele usa engenheiro, mas depois eu dou uma olhadinha aqui. Mas se eu não me engano, chuta, porque não vai afetar muito não. Chuta que ele usa um engenheiro, ele vai usar um engenheiro, porque eu sei de certeza que é um engenheiro, porque eu faço engenharia e eu gravei. Ele usa um engenheiro como exemplo, se eu não me engano ele usa um arquiteto, e se eu não me engano ele usa um programador. Essas três pessoas vão junto com mais outro cara, que é um comandante e tal, essas coisas. E mais outras pessoas, parece, tá? Mais outras pessoas. Aí elas vão para uma viagem, né? Uma viagem de dimensão e tal, um negócio mais assim, um negócio mais fundo, sabe? Então ele começa, olha, essas pessoas entram na nave, elas começam a conversar entre si e tal. Aí você vai percebendo que essa viagem, né? Aí você vai tentando entender. Beleza, no início até você não entende muito não, você vai muito na viagem do cara. Aí depois ele vai dando, ao longo da história, né? Ele vai dando umas pitadinhas assim, uns gostinhos assim, tipo, eu acho que eu sei o que ele quer falar. Quando ele for falar, quando ele estava aqui, por exemplo, ele deu uma historinha, aí eu me liguei logo quando ele falou de DNA. Aí eu falei, DNA? Rapaz, ele tá falando de DNA. Quando ele falou tipo assim, veja os trilhos entrelaçados, são a estrutura de dupla hélice. Opa! E observe que eles são ligados por meio pelas bases de nitrogênio. Agora tudo está ficando claro para mim. Aí tipo assim, o cara já tem essa noção. Aí entre aspas ele fala, bases nitrogenadas. Corrige o piloto, tá? Então tipo assim, é uma história muito boa. E ele vai incrementando assim, botando na sua cabeça para você ficar pensando o que ele quer trazer. Aí quando ele falou disso, quando ele citou um pouco antes, tipo assim, quando ele citou um modelo de DNA do tamanho de um prédio. Ele tenta pular de uma cadeira para apontar, mas é impedido pelo intrinsecado sistema de retenção. Então ele vai coisando coisas para implementar alguma ideia, sabe? Então assim, é muito, muito legal, muito legal. Calma que vocês vão entender. Aí ele fala sobre o código genético, né? Sobre os caracteres que estão presentes no DNA, que eu já falei aqui no canal, né? A adenina, a timina, a citocina e a guanina, adenina, timina e citocina, adenina, timina. Acho que tá certo, né? Acho que eu falei todos. Adenina, timina, citocina e guanina. Guanina, né? Para não falar o nome errado. Aí ele começa, né? Ele começa novamente a implementar uma ideia agora, só que mais fervorosa, porque vai haver um debate, sabe? Tipo assim, nossa, que complexidade imensa. Isso aqui, será que isso foi criado aleatoriamente ou não? E não sei o que. Não é um debate em si, mas dá a entender que assim, vai iniciando a isso, sabe? Aí ele começa, tipo, a entrar mais profundo no que ele quer tratar.
não é somente sobre DNA, não é somente sobre adenina, citosina e assim, etc. Não é somente sobre a dupla hélice, não é somente sobre isso. Ele começa a introduzir algumas coisas e você começa a entender que ele está falando da célula, cara. Das células. Quando ele fala, nossa, tem nanomáquinas, tem aquilo outro, nossa, que negócio complexo, como pode uma máquina criar outra máquina? Cara, isso é muito lindo. Uma máquina, uma nanomáquina, uma coisa é uma máquina, uma coisa é uma nanomáquina, um negócio nano, um negócio pequeno, ou se não até nano, não, nano é 10 a menos 9 metros, mas digamos um negócio muito pequeno. Negócio micromáquinas, micromáquinas, tá? Pequenas máquinas, né? Microscópicas, tá? Tipo, essas pequenas máquinas muito pequenas criando outras máquinas. Que máquinas seriam essas? As células. As células, ela tem esse poder, eu posso assim associar, de auto se duplicar, né? Tá? Então, tipo assim, muito massa. Quando ele falou de são nanomáquinas e máquinas e tal, que conseguem criar outras máquinas, célula. Ele quer falar da célula. E ele começa a introduzir esse negócio de célula e tal, e começa a falar. Aí ele traz uma imagem bem interessante. Só que depois da historinha dele, aí sim, ele vai começar a explicar o que ele quer trazer. O que ele quer trazer, pelo menos que eu entendi aqui, é a ideia de complexidade irredutível. No capítulo 1, tá? Então assim, eu senti também um peso de tipo, para algumas coisas você tem que realmente saber. Se você não saber, você não entende. Então tipo assim, eu vou citar um pouco lá na frente, mas não é tipo um passo a passo, não, você só entende quem sabe mesmo, entendeu? Só entende quem sabe. Daí ele traz uma imagem bem interessante, né? De uma dupla hélice. Olha que lindo, né? Massa demais. Essa é a dupla hélice, né? Massa demais, né, cara? Lindo, né? Eu não lembro muito bem se você destrinchar, selhar, juntar, dá pra ir à lua, a distância. É um negócio grande aqui, o negócio é extremamente grande. Eu não lembro se você juntar, dá um tamanho de um adulto. Não me lembro muito bem, não. Se você quer um negócio bem... Acho que é as veias, né? Parece que é as veias. Se eu não me engano é as veias. As veias, não vou garantir não, tá? Você junta todas as veias e artérias, alguma coisa assim, dá pra você chegar até a lua. A distância, né? E a da dupla hélice eu não tô muito esperto não, tá? Então depois, o que ele quer falar? Na verdade aqui no capítulo 1, né? Ele quer e basicamente a gente já termina, porque realmente é algo bem tranquilo. Ele vai introduzir pra gente a complexidade irredutível. Por meio do quê? Por meio do flagelo bacteriano. O que é o flagelo? Pelo que eu entendi, o flagelo bacteriano é um composição de motores. Composição de nanomotores, pequenos motores, tá? Que funciona na bactéria para fazer ela se locomover. Mas é algo muito impressionante. Como pode, como eu falei, como pode máquinas, motores, indústrias, imagina qualquer indústria, cara, que produz algum material, algum produto. Se alguma daquelas máquinas pararem, o processo todo para. Tá? Então é mais ou menos isso. Se alguma dessas nanomáquinas, já estou introduzindo para vocês a ideia de complexidade irredutível. Se alguma dessas máquinas não funciona, nada funciona. E nem tem função mais. Aquelas máquinas, elas não vão ter mais funções. Tá? Então essa é a ideia do flagelo bacteriano. E é bem assim, ó. A ideia, né? Opa! Diz o piloto, enquanto apanha o leme no último minuto e navega em torno do objeto que gira. Este brinquedinho é chamado de flagelo bacteriano, diz o piloto. É um motor rotativo. As bactérias usam para se locomover. Tem um acionamento de força protomotriz. Tem um acionamento de força protomotriz, atinge até 100.000 RPMs. 100.000 RPMs, um flagelo bacteriano, um negócio nano, pequeno, micro, pequeniníssimo,
e pode mudar de sentido em torno de 1/4 de volta, tá? Pode mudar de sentido, de rotação em 1/4 de volta, tá? Então, e depois ele começa a especificar o que é o flagelo. E se você não sabe o que é flagelo, você nunca vai entender. Então, aí tá uma dica, né? Pesquisa aí, flagelo bacteriano. Se você pesquisar no YouTube, certamente vai ter uns 300 vídeos falando assim: flagelo bacteriano, design inteligente, refutado. Aí o cara não refuta nada. O cara só bota um vídeo, refutei, evolução provada. Provei. A ideia de complexidade irredutível, né, complementando as partes anteriores, foi criada por Michel Behe. Então, a ideia dessa introdução, dessa historinha, para trazer a ideia da complexidade irredutível da célula, é o que o autor William Dembski queria falar. E ele não somente queria falar sobre isso, ele queria citar a história do Michel Behe, ou Behe, ou Michel Behe, ou Mitch Behe, sei lá, não sei. Então, Michel Behe, tá? Vou chamar de Michel Behe. Então, foi criado por ele, tá? Que era um evoteísta, se eu não me engano. Não lembro se ele era ateu ou não. Mas se eu não me engano, ele era um evoteísta. O que é evoteísta? É uma pessoa que acredita no evolucionismo, mas com base na ideia que Deus criou, guiou e tal. Mais ou menos isso, tá? Então, basicamente isso. Aí sim, continuando, o William Dembski, né? Ele com o Jonathan Wick, ele começa a especificar aqui o flagelo, né? Começa a especificar o que tem no flagelo. Aí fala que tem anéis, aí fala que tem parafusos, fala que tem um tipo de chicote e tal. Se vocês pesquisar o que é flagelo, vocês vão ver uma imagem. Eu vou trazer aqui nesse vídeo mesmo, tá? Mas se vocês quiserem pesquisar, vocês vão achar. Então, basicamente isso, aí ele começa a especificar isso, tá? E depois, a próxima imagem vai ser o do flagelo. Olha o flagelo, gente. É essa nanomáquina, tá? Na verdade, nanomáquina composta de nanosmáquinas. Então, assim, é algo impressionante, tá? Chicote, motores, lembre-se aqui gira, não lembro qual desses giram, mas gira 100.000 RPMs, tá? Teve um vídeo, sim, em inglês que eu cheguei a ver, só que eu não vou lembrar muito bem, não. Ele começa a especificar um pouco dessa função e, cara, é interessante que a gente não aprende isso no ensino médio, claro, né? Porque é algo bem aprofundado. E se alguém não especificar e não explicar pra gente, a gente nunca vai saber. Eu nunca soube, eu nunca saberia o que era isso. O que é flagelo bacteriano? Como que isso funciona? E como era a área de estudo de Michel Behe, ele via a complexidade disso, logo ele decidiu fazer eu acho que ele fez um livro tratando sobre isso, tá? Então, basicamente isso, eu acho que terminamos, tá? Então, essa ideia de complexidade irredutível, né? Então, o que é complexidade irredutível, né? Ao longo do nosso vídeo você já concluiu esse conceito. O que é complexidade irredutível? Complexidade irredutível é você ter uma estrutura ao qual, se você tirar daquela parte daquela estrutura, a estrutura por si própria toda, ela não vai ter mais função. O resto, tá? O resto não terá mais função. Isso que seria complexidade irredutível. Por exemplo, corpo humano. Tira o coração, meu velho. E aí? Consegue ficar vivo? Tira aí. E aí, consegue? Complexidade irredutível. Claro que a gente pode analisar de forma mais micro, de forma mais nano, de forma mais aprofundada, tá? Então, de certa forma, posso dizer que eu estou analisando de forma geral. Mas essa é a ideia de complexidade irredutível. Tira o cérebro para tu ver se tu sobrevive aí. Tira teu cérebro. Consegue? Tira teu pulmão aí para ver se tu tá vivo. Faz um teste. Consegue? Não consegue, cara. Isso seria a complexidade irredutível. Aí ele cita também a ideia da ratoeira, né? Se a ratoeira foi construída, na verdade, se tem uma ratoeira, é porque a gente não vai teorizar que aquela ratoeira ela veio do nada, tá?
por causa da complexidade da ratoeira e da função da ratoeira, tá? Então a ratoeira pega rato e ela foi construída com o objetivo de pegar rato, ou seja, madeira, a ideia do metal, então tudo ali é bem pensado para quando o rato se engana lá, né? Coisa. Então a ratoeira por si própria foi pensada para pegar o rato, essa é a função dela. Porém, se você tirar sei lá, o bicho que pôs o rato, e aí vai pegar o rato? Qual é a função da ratoeira? Na verdade a gente pode nem seria nem o nome ratoeira mais, porque não pega rato, entendeu? Então tirou totalmente a função. Então se você pegar para a ideia do flagelo, que são nanomáquinas, uma trabalha com a outra simultaneamente, se eu tenho uma, tem outra, tem outra, tem outra, uma que trabalha com a outra, tira uma dessa para ver se uma funciona. Funciona? Não funciona, cara. Por exemplo, pega o celular aí, ó, esse celular, né? Novamente tá passando a moto aqui, vai passar a moto. Pega o seu celular, tira algum componente dele, cara. Tira um componente, tira a tela dele. Talvez ele, nesse caso ele não deixaria de ser celular, tá? Talvez. Mas eu nunca conseguiria mexer no celular, né? Infelizmente, tá? Talvez sim, não sei. Implementar alguma coisa para mexer, né? Não sei. Mas eu acho que vocês entenderam. Quando a gente analisa, isso eu estou dando um exemplo de algo mais simples, tá? Quando eu analiso o celular, é algo simplesmente muito simples comparado ao corpo humano, que já é complexo. Mas se eu comparar a célula, claro que o corpo humano já é muito complexo, porque eu estou analisando de forma geral. Mas se você for mais aprofundado, vai lá na célula, vai lá no flagelo, tira algum daqueles componentes, tira alguma daquelas nanomáquinas, daquelas pequenas máquinas. Será que vai funcionar a função do flagelo, que é locomover a bactéria? Não vai, cara. Então essa seria a ideia de complexidade irredutível. Ou seja, eu não consigo evoluir essas coisas. Essas coisas teriam que ter sido criadas prontas. Não tem como essas coisas evoluir, sendo que para aquilo funcionar, teria que ter todas ao mesmo tempo. Sem uma, não funciona tudo, tá? Então, essa é a ideia de complexidade irredutível, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? E, toda vez tá, né? E que tenha ficado o mais claro possível, beleza? Então, espero você no próximo vídeo, tá? Tá de novo. Já terminei o capítulo 2 e 3 do livro Ciência Pode Explicar Tudo? A ciência pode explicar tudo? Então já estou pronto aí para fazer um resumo com vocês. E ainda eu preciso terminar o capítulo 6 do Como Tudo Começou, né? Do Adalto Lorenzo, que eu já estou para terminar. O próximo capítulo aqui, né? Do Design Inteligente Sem Censura, vai falar sobre designer. Ele vai trabalhar um pouco mais, tá? Então é muito massa ver que vai trabalhar sobre design e tal, essas coisas. Eu também vou dar uma faísquinha, um gostinho. O próximo capítulo eu vou falar sobre Dawkins, Deus, a ideia de Newton, é muita coisa, cara, tem muita coisa, viu? Esses dois, o capítulo 2 e 3 foi incrível, gostou? Eita, tô gostando muito do capítulo, e é isso. E esse livro aqui eu também gostei muito, né? Lembra? Ele vem com essa ideia de uma viagem e tal, ele vai implementando aos poucos para você pensar, depois você consegue chegar a uma conclusão, depois você não sabe se está muito certo, você chega na conclusão, tá certo, e depois você vai perceber que o que ele estava falando no final era sobre Michel Behe, né? Que Michel Behe, ele estava com um debate com, acho que era um ateu, tá? Né? Era um ateu, um biólogo, né? Kennedy Miller, então tá tendo esse questionamento, né? Essa rivalidade, tá? Era basicamente isso, né? E ele fala aqui, ele fala bem assim no final, para finalizar, né? É claro que o capitão, o piloto e a viagem são fictícios, mas o debate é real, como veremos no capítulo 3. Está ocorrendo entre os cientistas contemporâneos como o bioquímico Michel Behe, que foi o que a gente falou, que foi ele que introduziu a ideia de conceito de complexidade irredutível, e o biólogo Kennedy Miller,
e se espalhou para as páginas dos jornais e revistas científicas mais importantes do mundo. O intrincado mundo das células descrito nessa história deste capítulo também é real. E a descoberta do mundo deste dispositivo extraordinário dinamiza a teoria contemporânea do design inteligente. Tá? No mais é isso, beleza? Tá com pouca memória aqui o celular e eu já quero finalizar logo. Curta, compartilhe, comente, já deixa logo se eu gostei e até o próximo vídeo, galera. Valeu!